Preso em um dos maiores desertos da África, está um luxuoso mundo escondido. Uma selva indomada diferente de qualquer outra na Terra. Alimentada por um poderoso rio vindo de montanhas distantes. É um vasto mosaico de vida, que pulsa com beleza vívida, que atrai alguns dos animais africanos mais icônicos e outros menos conhecidos. Todos reunidos neste paraíso improvável. Esta é a joia do Kalahari, o grande delta do Okavango. África, horizontes selvagens. O grande oásis da África, o delta do Okavango. Botsuana é um país árido, onde a chuva cai apenas por alguns curtos meses de verão. A maior parte do seu território é coberta por desertos e, ainda assim, ele abriga possivelmente o maior refúgio de vida selvagem do continente africano, o delta do Okavango. Mas como este paraíso se deu? O delta do Okavango é uma verdadeira anomalia da natureza. Uma rasa bacia hidrográfica contida no árido deserto do Kalahari. Criada pelo rio Okavango, que flui por 1.600 quilômetros desde as pradarias de Angola até o Kalahari. Presa entre bordas tectônicas nesta ampla depressão, a água se espalha formando um delta do tamanho da Jamaica, proporcionando habitats variados o suficiente para sustentar todo tipo de vida, desde os mais dependentes de água, até os que não precisam dela. E desde os menores até os maiores de todos. É uma paisagem moldada pelo fluxo contínuo das inundações anuais, onde a abundância de presas a torna um território de caça perfeito para uma ampla gama dos mais bem-sucedidos predadores da África. Estamos em junho, o pico das estações das cheias no delta. E a água inundou a paisagem, tornando-a ideal para os elefantes. O elefante africano é o maior mamífero terrestre do planeta. Eles atingem seu enorme tamanho com uma dieta baseada em plantas variadas, e os machos adultos podem chegar a pesar até 5 toneladas. Isso os torna os maiores mamíferos do mundo. Para abastecer um animal destes, é necessário muito combustível. Por isso, machos adultos podem comer até 300 quilos de alimento por dia. Por sorte, o delta é cheio de ilhotas de vegetação. Estes dois machos estão viajando juntos. Uma prática comum para jovens solteiros que deixaram os bandos de suas famílias.
Para o macho mais novo, é uma boa oportunidade para aprender algumas dicas úteis de sobrevivência com seu companheiro mais experiente. Uma destas lições é aprender como colher as sementes da acácia. As nutritivas vagens da árvore ficam altas demais para serem arrancadas direto do galho, mas o grande macho sabe como alcançá-las. Ele aperfeiçoou esta técnica. Mas o macho mais jovem ainda precisa de um pouco de prática. Este comportamento é um atestado da inteligência destes nobres paquidermes. Com uma digestão robusta e uma tromba habilidosa, o elefante consegue explorar uma variedade de fontes de alimento no Okavango. Mas o apetite voraz dos elefantes pode ser devastador. Este cemitério de árvores é a prova. Quando arrancam pedaços de casca para se alimentarem, às vezes eles completam um círculo em volta da árvore, matando-a. Esta atividade aparentemente destrutiva tem algumas consequências positivas. Ela impede que as árvores formem um dossel fechado, permitindo que a luz do sol atinja a grama abaixo. Uma influência crucial nos biomas de savana, por todo o continente. Criando microhabitats para outras das menores criaturas do delta. O esquilo Paraxeros. O velho esqueleto de uma acácia é um lar excelente para eles. Completo com uma toca para o aninhamento e para escapar de predadores. Mas enquanto não há ameaça por perto, este casal tem tempo para uma divertida brincadeira de pega-pega. Os esquilos Paraxeros vivem em grupos familiares muito unidos. E espantarão qualquer esquilo que não compartilhe o mesmo cheiro que eles. Praticar a catação é uma forma de garantir que todos os membros compartilhem do mesmo cheiro. E nenhum cantinho é ignorado. Suas longas caudas, que representam metade do seu tamanho total de 35 centímetros, são cruciais para o seu equilíbrio. Nos frios meses do inverno de Okavango, eles permanecem ativos o dia inteiro, descendo de seus esconderijos nas alturas para forragear, comendo sementes, frutas e insetos, mas os esquilos nunca se afastam muito da segurança das árvores. Há um motivo para sua cautela. O delta é lar de uma das mais ferozes aves de rapina da África. A águia belicosa tem uma visão telescópica e pode enxergar um esquilo com até 6 quilômetros de distância. Pesando 4,7 quilos e com uma envergadura de 2,4 metros, é a maior águia da África. Capaz de capturar presas com o dobro do seu peso.
Um pequeno esquilo seria um petisco apetitoso para esta ave. Esquilos não são os únicos pequenos mamíferos se escondendo destes predadores mortais. Este velho cupinzeiro foi reutilizado para servir de casa a um grupo de mangustos anões, que, como os esquilos, encontraram um refúgio no Okavango. Eles são os menores membros da família de mangustos, medindo cerca de 350 gramas e apenas 25 centímetros. Como são pequenos, eles devem permanecer juntos, de forma que tenham muitos olhos para vigiarem enquanto se alimentam. Mangustos anões se alimentam principalmente de insetos, especialmente besouros e suas larvas, assim como dos arquitetos originais de sua espaçosa casa, os cupins. Os grupos são compostos em média por 9 adultos e seus filhotes. Apenas o macho e a fêmea de maior idade e mais dominantes se reproduzirão dentre eles, enquanto membros mais jovens ajudam a criar os filhotes do casal reprodutor. As fêmeas subordinadas até produzirão leite e amamentarão apesar de nunca terem engravidado. Isso permite que a fêmea dominante tenha tempo para comer o suficiente e recuperar suas energias. É um sistema incrível de reprodução social trabalhando em benefício do grupo, garantindo que eles tenham força nos números. Diversas das criaturas menores do Okavango fazem suas casas permanentes nas terras secas do delta, fora do alcance da invasão da água. Mas para elas, o perigo real vem de cima. E não é apenas a águia belicosa que devem vigiar. A variedade de habitats do delta abriga mais de 480 espécies de pássaros, incluindo diversas aves de rapina. A maior coruja da África também vive aqui. O bufo de Verreau tem um peso considerável de 2,3 quilos. Sendo um animal noturno, na maior parte, ele pode caçar ocasionalmente durante o dia e pode capturar presas maiores que o mangusto anão. Mas a ave de rapina mais bem-sucedida é a águia pescadora africana. Há mais destas aves majestosas ao longo dos canais do delta do que em qualquer outro lugar no continente. Apesar de serem conhecidas por suas habilidades de pescaria, elas frequentemente roubam presas de outras aves, incluindo a águia belicosa e a águia sem rabo. Como a águia pescadora, esta impressionante ave de rapina é altamente territorial, preferindo árvores mortas como poleiro para vigiar a paisagem. Embora ela casse pequenos mamíferos, ela também consegue a maior parte dos seus alimentos de carcaças, que consegue localizar antes do carniceiro mais dedicado do delta. Pesando mais de 5 quilos, o abutre da rabadilha branca faz até a águia belicosa parecer pequena. Abutres evoluíram para dependerem de carcaças, que a alta densidade de mamíferos do delta acaba invariavelmente fornecendo. Eles são capazes de devorar até 1 quilo de carne em menos de 5 minutos. Enquanto outros animais no delta são feitos para matar. E poucos são tão eficientes quanto o maior canídeo da África, o mabeco. Também conhecido como cão selvagem africano, ele é um dos predadores mais ameaçados da África, com menos de 5.000 indivíduos vivos no mundo. Por todo o continente, a perda de habitat, a perseguição por parte dos seres humanos e doenças tiveram um impacto devastador nas suas populações. Mas aqui no Okavango, o cão selvagem está prosperando.
Cada membro desta matilha de predadores tem um padrão de manchas diferente. Como o mangusto anão, apenas o macho e fêmea dominantes se reproduzem. Depois de nascerem, os filhotes são postos em quarentena e em toca subterrânea pelas primeiras 3 semanas de vida. Neste período, o resto do grupo deve caçar e trazer para casa comida suficiente para alimentar a mãe e seus bebês. Quando não estão presos a uma toca, os destemidos mabecos podem cobrir territórios de caça imensos de até 2.000 km². Confiando mais no trabalho em equipe e na persistência, em vez da velocidade, eles perseguem suas presas até exauri-las. E são um dos mais eficientes mamíferos predatórios do mundo. Mas elefantes adultos não temem nada. E os cães seguem rapidamente seu caminho. Como todos os predadores, muitas vezes eles voltam para casa com o estômago vazio. A matilha descansa, esperando que o calor do dia diminua, juntando energia para uma nova tentativa à tarde. Como o cão selvagem, cada indivíduo desta tropa de zebras tem um padrão único de listras, o equivalente a uma digital humana. E também como cão, a zebra depende do okavango para suprir todas as suas necessidades. Esta tropa é liderada por um garanhão. O grupo deve se hidratar regularmente e as zebras raramente se distanciam mais de 12 quilômetros de uma fonte de água. Mas elas estão aqui para algo além da água. Elas estão buscando algo essencial para suas dietas, embora incomum, encontrado na terra do okavango. Durante a estação seca, suas dietas ficam pobres em minerais importantes, e as zebras as suplementam comendo um solo rico destes minerais. Esta prática pouco usual é chamada de geofagia. As areias das ilhas do delta fornecem um solo excelente para este objetivo. Os minerais do okavango aparecem de outras formas ainda mais excêntricas. Árvores e plantas puxam água das profundezas até a superfície, onde ela eventualmente evapora, resultando em sólidos cristais concentrados. Essa precipitação de minerais cria formações elaboradas, que parecem neve sob o sol. Com o tempo, elas se acumulam no solo e compõem 40% das ilhas do delta. Tropas de impalas também consomem os depósitos de minerais no solo para suplementar suas dietas. Estes vêm em forma de cupinzeiros, construídos por uma espécie que cultiva fungos abaixo da terra dos quais se alimentam. Neste processo, eles enriquecem o solo dos seus cupinzeiros com minerais como cobre e zinco, que os impalas intuitivamente sabem que precisam, especialmente nesta época do ano. O inverno é temporada de acasalamento. Machos com mais de 4 anos de idade marcam seus territórios com secreções de glândulas em suas testas.
Eles estão ansiosos para levar parceiras em potencial para o seu território. E devem manter outros machos à distância. Este impala tem um concorrente. Seus chifres afiados chegam a medir até 70 centímetros e podem causar danos reais. Ele é um veterano de batalhas e usa postura e confiança para afastar seu oponente. Ele não sai ileso. O veterano defendeu com sucesso seu território e manteve seu direito de acasalar. Depois do acasalamento, os machos perdem o instinto territorial e se reagrupam em tropas de solteiros ou se unem aos grupos reprodutores. Depois de 7 meses, os filhotes nascem com apenas alguns dias de diferença entre eles, cronometrados cuidadosamente com a temporada de chuvas. Enquanto as cheias trazem um novo crescimento para as planícies do delta, as vegetações das ilhas áridas ficam mais nutritivas e somente as chuvas poderão repô-las. O timing do acasalamento dá aos jovens impalas as melhores chances de sobrevivência. Mas pode significar perigo para os adultos se sua preocupação em acasalar fizer com que baixem a guarda. Os impalas são uma das comidas preferidas de um dos mais furtivos predadores do delta. Os leopardos são os felinos selvagens com maior distribuição, habitando toda a África subsaariana e também a Ásia. Esta jovem fêmea atingirá um peso de cerca de 60 quilos, o mesmo tamanho de um impala adulto. Ela aprendeu a caçar com sua mãe aos 8 meses de idade. E desde os 2 anos, ela vive por conta própria, se virando sozinha. Contando com sua força natural e habilidade. Ela não atacará a não ser que esteja a menos de 20 metros de sua presa, de preferência a menos de 5. Mas é mais fácil falar do que fazer. Apesar do seu pelo funcionar como camuflagem, ela foi vista. Quando não está caçando, ela frequentemente fica sobre as árvores, usando sua posição elevada para descansar e para vigiar a paisagem, procurando mais presas em potencial. Leopardos caçam uma variedade de espécies, incluindo répteis, pássaros e até peixes. Mas sua comida preferida são pequenos antílopes. E o delta tem muitos destes em oferta. Incluindo o cobulete, um ícone do Okavango. Eles estão entre os antílopes mais dependentes da água. Pastando brotos de grama às margens das planícies do delta. Como impala, machos e fêmeas vivem em grupos separados.
ambos liderados por machos territoriais. Os cobos-leite são bem adaptados à vida no Okavango, com poderosas patas traseiras superdesenvolvidas e cascos alongados que os ajudam a correr dos predadores na vegetação e na água. A visão de um grupo de cobos saltitando pela paisagem é uma marca registrada do Okavango. A fêmea leopardo continua sua vigia, sonolentamente observando a terra de um galho conforme mais um dia chega ao fim. Enquanto o saltitante cobulete vem e vai pelas águas do delta, outro ícone do Okavango, este um pouco mais pesado, prefere um passo mais vagaroso. O robusto hipopótamo. Pesando mais de 2 toneladas, hipopótamos geram grandes quantidades de calor metabólico. E uma pele porosa exposta ao sol perde água mais rapidamente do que a maioria dos mamíferos. Para se manterem frescos, hipopótamos passam seus dias submersos, emergindo para se alimentar na vegetação das ilhas à noite. As trilhas criadas por seu movimento regular da água até a terra ajudam a moldar e a redirecionar o fluxo do delta. E embora os elefantes tenham um maior impacto ambiental, nenhum animal é mais importante ao sistema do Okavango do que o hipopótamo. Machos adultos defendem agressivamente o seu território e têm um jeito único de espalhar seu cheiro. Esta atividade aparentemente pouco higiênica de lançar esterco ajuda a adubar a vegetação ao redor, que por sua vez sustenta outras espécies. A rede do Okavango é rica em vida aquática, com 71 espécies de peixes vivendo nos inúmeros canais. Isso atrai muitas aves que tiram proveito praticando pescaria. Um martim pescador observa a água de seu poleiro. Mas é sua habilidade aérea que diferencia esta espécie. Com cerca de 85 gramas, o martim pescador é considerado o maior pássaro do mundo capaz de parar no ar. E eles fazem mais que qualquer outra ave, pacientemente esperando o momento de mergulhar. Mas nem toda pescaria é bem-sucedida. Eventualmente, sua persistência compensa. Ele pescará continuamente, uma vez que precisa comer até metade do seu peso corporal todos os dias. Enquanto este pequeno especialista está preso às águas do Okavango, um dos maiores habitantes do delta é bem menos dependente das cheias anuais. As girafas conseguem a maior parte da umidade de que precisam diretamente dos seus alimentos, podendo passar até 3 dias sem beber água. Mas com até 5 metros de altura e 1 tonelada de peso, elas precisam comer cerca de 35 quilos de comida por dia.
Elas se alimentam apenas das folhas de árvores. Então a grama que cresce rápido depois das cheias não lhes tem serventia. Para achar alimento nas ilhas do delta, elas se voltam para as árvores mopanes. Estas árvores são excepcionalmente resistentes à seca e muitas vezes são as últimas a perderem as folhas durante a estação seca. O focinho alongado da girafa e sua língua preensil permitem que ela se alimente seletivamente, arrancando as folhas mais secas e saborosas em oferta. As girafas são comumente vistas em grupos. Mas não existe uma estrutura social rígida. Os membros do grupo vêm e vão. Mas existe uma hierarquia disputada entre os machos. 2 machos se encaram. A natureza rítmica da disputa disfarça a força impressionante de cada golpe. Esses duelos estabelecem a hierarquia entre os machos e determinam quem tem o direito de acasalar. Enquanto os maiores estão preocupados apenas em determinar quem é o mais forte, as girafas mais jovens têm outras preocupações crescendo no Okavango. Elas ainda são pequenas o suficiente para serem presas de um dos mais poderosos caçadores do delta. Um leão tem uma estrutura robusta, medindo cerca de 1,2 metros de altura até o ombro e pesando cerca de 190 quilos. Sendo os verdadeiros felinos sociais, os leões vivem em grupos de 2 a 12 fêmeas com seus filhotes. Os machos lideram estes grupos, geralmente em coalizões de 2 e 6 membros. Os leões usam o trabalho em equipe aliado à sua incrível força para derrubar até a maior presa. Mas estes predadores normalmente passam até 12 horas por dia descansando. Suas rotinas são um equilíbrio de longos períodos de descanso, com breves rajadas de ação dinâmica. Diferentemente dos leões, os cães selvagens estão entre os predadores africanos mais ativos durante o dia. Depois que o calor do meio-dia passou, a matilha volta à caça. Mas eles não estão atrás dos cobos-leite hoje. As zebras são algumas das maiores presas dos mabecos. Se eles puderem dispensar o grupo, é possível que consigam isolar uma e derrubá-la. Algumas matilhas descobriram que agarrar a zebra pelos lábios tem o poder de imobilizar a vítima. Um garanhão de 300 quilos pode causar danos sérios ao pequeno cão. Mas eles estão dispostos a correr o risco. Manterem-se unidas é a melhor estratégia para as zebras.
Sabendo que tem bocas para alimentar, os cães se reagrupam. A escolha instintiva da zebra de lutar em vez de fugir recompensa. Mesmo para os caçadores mais eficientes, não existem garantias. Na toca, a fêmea alfa recebe com ansiedade a matilha que retornou. Ela espera que eles regurgitem carne para ela e seus filhotes. Mas a matilha voltou de mãos vazias. Apesar da caçada de hoje não ter sido proveitosa, de forma geral, o Delta fornece um lar estável para estas lindas criaturas altamente ameaçadas, dando a elas o espaço de que precisam para fugir das cercas e das armas dos homens. Os viçosos canais do Delta do Okavango são um refúgio para espécies ameaçadas, das mais icônicas às pouco conhecidas. Para estes grows carunculados, as planícies do Delta são uma fonte principal de vida. Eles são a mais ameaçada das 6 espécies de grows da África. Com menos de 8.000 adultos vivos na natureza. A raridade dos grows carunculados é devida a uma combinação de fatores. Grows são particularmente suscetíveis à perturbação humana. Os filhotes têm uma taxa de sobrevivência naturalmente baixa. Apenas cerca de 6% chegam à idade adulta. E os casais reprodutores têm algumas especificidades para o seu habitat. Eles precisam de perto de 40 hectares de pântano, cercados por 150 hectares de pradarias ou mata. Isso lhes garante acesso à sua maior fonte de alimento: sementes de gramíneas e tubérculos dos pântanos. O mosaico de vias aquáticas e ilhas do Delta proporciona exatamente esta combinação de habitats. Os grows passam até 75% do dia forrageando. Tateando com os bicos em busca dos tubérculos sob o solo. Acompanhando-os está a garça gigante, a maior espécie de garça do mundo. Os abibes pretos e brancos prosperam nos úmidos pastos curtos. Números globais destes pássaros altamente adaptáveis cresceram dramaticamente nos últimos 100 anos e agora estima-se que estejam perto de 1 milhão de indivíduos. E eles devem ser supervigilantes. Há predadores à sua volta.
O varano malaio é um dos maiores lagartos da África, chegando a até 2 metros. Sua longa e poderosa cauda lhe ajuda a nadar. Ele se alimenta de peixes e outros animais aquáticos. Mas também come pássaros. Este casal tem filhotes recém-nascidos. E bebês abibes são tentadores. Mas antes ele terá que passar pelos pais. Abibes pretos e brancos são notoriamente agressivos. Aparentemente alheios ao seu pequeno tamanho. Os adultos se alternam, protegendo os filhotes. Um permanece por perto enquanto o outro profere ataques nos predadores em potencial. Apesar de ser 5 vezes o tamanho do abibe, até um pássaro secretário é dissuadido pelo bombardeio aéreo. Esse pássaro altamente territorial ronda a paisagem procurando por presas que ele agredirá até a morte com suas patas. Mas ele não vai achar nada aqui para comer. Depois da agitação, o abibe se acalma. Mostrando suas armas secretas contra os predadores, cada asa é equipada com uma espora afiada que pode causar danos significativos a qualquer um dos pássaros que o ataque. O que explica por que tantos animais maiores relutam ao entrar numa disputa com estes pequenos pássaros briguentos. Mas alguns no Delta precisam de mais do que uma mera poça para conseguir o que buscam. Ao fim de um longo dia sob o sol escaldante do Okavango, os elefantes solteiros estão ansiosos por um banho. E o Delta fornece várias piscinas excelentes como esta, profundas o suficiente para que até mesmo os elefantes submerjam. Elefantes são nadadores fantásticos, conhecidos por atravessar lagos de até 40 quilômetros de largura. Para os elefantes do Okavango, este mergulho refrescante é um dos benefícios de ser um morador do Delta. Tirando o máximo proveito das águas abundantes para se resfriarem sob o sol implacável. Para estes gigantes de natureza gentil, não há maneira melhor de terminar o dia. O vasto oásis do delta do Okavango é um porto para a vida no meio de um grande deserto. Aqui, o molhado e o seco se encontram, criando uma diversidade de habitats que nutre uma extraordinária abundância de criaturas. Grandes e pequenas. De herbívoros a caçadores, répteis e pássaros.
O Okavango apresenta uma rara visão da natureza em sua forma mais indomada. É um lugar onde o tempo é medido pelo fluxo de água e onde os chamados das águias são ouvidos pelo claro céu azul. O grande delta do Okavango é um verdadeiro paraíso da vida selvagem.